Em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira no CT Presidente Luiz Carvalho, o Renato tratou de muitos assuntos, mas principalmente minimizou o momento do rival, cobrou seus atletas e disse que vai ter motivação e intensidade no domingo. A gente acompanha tudo depois da vinheta. Fala, gurizadinha, estamos aqui juntos em mais um vídeo para a gente falar sobre a entrevista de Renato Portaluppi. Aquela tradicional entrevista pós-jogos importantes, né? Eu estive na manhã dessa sexta lá no CT Presidente Luiz Carvalho para acompanhar todo esse processo da entrevista do Renato. A gente pôde ver uma semana de muita mobilização para o Clássico Grenal, um Grêmio que mudou inclusive seu planejamento de treinos, né? Treinaria até quarta-feira de forma aberta, acabou fechando antes seus treinamentos para poder se mobilizar melhor internamente para esse clássico que é muito importante, tanto para o Grêmio na tabela, para conseguir alcançar o Botafogo, para buscar o título, né? Tanto o Brum quanto o Renato falam ainda nessa busca matemática pelo título diante do Botafogo, mas também ele é um clássico muito importante para o rival. O Internacional tem uma desclassificação que é impossível de ser descartada dentro do contexto do clássico na quarta-feira, que de certa forma atinge o mental e a parte psicológica do rival nesse jogo, e por isso é um Grenal e uma semana Grenal diferente. A mobilização interna, como eu falei, do Grêmio foi muito grande, e o Renato foi perguntado sobre essa semana de preparação para o Clássico Grenal, como ele enxergou o rival nessa situação e se ele vai se aproveitar disso. E o Renato, de antemão, logo de cara, já minimizou todo esse momento do Inter para o Clássico e disse que a preparação inteira do Grêmio, ela independe do que está acontecendo do outro lado. Inclusive, ele volta em uma das respostas naquela frase que ele disse lá em Fortaleza, dizendo que o ano do Grêmio foi excepcional. E aí ele traz ali alguns aspectos em relação à imprensa, dizendo que a imprensa disse que o ano do Grêmio só seria excepcional se o Inter não passasse na Libertadores. E aí ele minimizou isso, dizendo que o ano do Grêmio é excepcional porque o ano do Grêmio é excepcional, independente de qualquer coisa. E aí ele traz para essa relação de que a preparação do Grêmio, ela é a preparação do Grêmio independente do seu rival. Então, minimizou muito essa situação do Inter, disse que não mudou sua preparação, não vai mudar nenhum tipo de aspecto para o jogo em relação ao Colorado. E ainda sobre o favoritismo, ele pediu para a imprensa e para quem ouvia a coletiva tentar analisar o outro lado da moeda. Porque se de certa forma se coloca o Inter como um Inter desmantelado, o Inter com uma situação física mais complicada, porque teve um jogo muito importante na quarta-feira, e também um mental abalado na situação, que é o clássico de domingo, após uma eliminação que foi drástica para o Inter, ele pede para que olhe o outro lado da moeda. Por quê? Porque o Inter pode enxergar no Grenal uma possibilidade de dar uma resposta ao seu torcedor, ou seja, uma mobilização muito grande em cima do clássico, para tentar esquecer a eliminação de quarta-feira. Então ele não consegue acreditar aí no favoritismo e disse que Grenal não tem favorito. E claro, o Renato sempre usou dessa expressão e ainda usa para minimizar aí esse contexto de crise que foi criado dentro do Inter. Ainda na parte da preparação, ele, claro, faz aquele jogo do Renato, que a gente já conhece, de esconder e fazer mistério no que tem em relação a time, em relação à própria lista de relacionados, e a respeito daqueles 4 jogadores que não treinaram normalmente durante a semana, Vidia Sante, Luan, Galdino e João Pedro Galvão, pelo menos do que a gente pôde ver. Ele disse que a gente vai descobrir no dia do jogo, mas, claro, em alguma outra resposta ele deu uma pista, que é sempre importante ter o grupo completo, o grupo inteiro para esse jogo, e claro, não descartou nenhum tipo de mudança tática para a partida. E aí, claro, na minha pergunta eu perguntei para ele em relação à intensidade, porque foi grande pauta no jogo contra o Fortaleza, foi pauta em praticamente todos os jogos fora do Grêmio, onde o Grêmio não conseguiu resultado, onde faltou, na visão do próprio Grêmio, intensidade, competitividade, mobilização. E eu perguntei para ele se nessa preparação durante a semana aconteceu alguma coisa para que o Grêmio volte a ter intensidade no domingo, ou se apenas o Clássico Grenal já é suficiente para isso.
E aí ele voltou a minimizar o clássico, né? Disse que todos os jogadores precisam estar intensos, pois são jogadores profissionais e recebem para isso. Então, minimizou bastante aí o contexto da partida, disse que o Grêmio se prepara para uma partida como todas as outras. Claro, ele disse que o Clássico Grenal por si só já mobiliza muito, mas que a preparação independe do seu adversário e, claro, não descartou mudança. Mas aí teve uma resposta que me chamou muito a atenção. Por quê? Porque o Renato foi perguntado em relação aos pontas de velocidade que ele tanto pediu e que a direção, de certa forma, não entregou da maneira que ele queria, entregou Bessosi, Turbi, e tem a volta da lesão do Ferreira, e é nesse ponto que eu quero tocar. Porque o Renato, para mim, foi muito claro numa letra ao Ferreira. Quando ele é perguntado, ele fala: não adianta ter velocidade e qualidade e não estar desempenhando, não estar entregando dentro de campo. E me pareceu claramente para o Ferreira essa resposta dele. Então o Renato, muito incomodado, ele já tinha sido perguntado na entrevista em Fortaleza sobre colocar o Ferreira e tirar ele, e ele também tenta fugir, ele fala alguém tinha que sair para o Bessosi entrar, e aí, claro, acabou sendo o Ferreira, mas me pareceu uma letra clara. E aí, a partir disso, eu começo a descartar a titularidade do Ferreira para o jogo de domingo, onde a gente já especulava uma saída, por exemplo, do João Pedro Galvão para a entrada dele. Eu acho que a partir dessa resposta do Renato, a gente pode já começar a ter uma ideia da relação que o Renato cria para esse jogo e para o Ferreira principalmente. Eu achei uma letra, uma frase típica para o contexto e para o Ferreira nesse momento. Ele até elogiou bastante, voltou a elogiar a entrada do Bessosi no jogo em Fortaleza. Então a cobrança foi grande entre os jogadores sobre entrega, sobre desempenho, e claro, deve ter sim algum tipo de mobilização maior internamente pro Clássico Grenal. Ele falou inclusive sobre conversas com o grupo nesse sentido, mas que não ia revelar, claro, porque faz parte da preparação e ele gosta desse tipo de mistério. E por último, o Renato foi perguntado sobre o último clássico do Soares, e a resposta dele me chamou muita atenção, porque ele voltou a reafirmar que o Soares vai sair no final do ano, que não tem o que fazer e que o Soares é insubstituível. Ele até disse, é difícil dizer que alguém é insubstituível porque ninguém é, mas nesse caso ele é insubstituível e está sendo muito difícil para o Renato e para a direção achar alguma solução ao Soares em 2024. E claro, ele pediu para o Soares ali que ele entregue no Clássico de domingo aquilo que ele vem entregando durante toda a temporada, que são jogadas, ataques e também gols, né? Gols, e o Soares tem feito isso muito bem. Então, praticamente uma despedida no domingo teremos de Soares ao Clássico Grenal, que é uma pena, né? Um jogador que entregou muito para o ano do Grêmio. A gente continua aí trabalhando no Clássico e domingo, depois lá de toda a repercussão, de tudo que o César fizer na Gaúcha, tem nossa live de domingo tradicional. Falaremos bastante sobre esse Clássico, que é muito importante para os dois, como eu já disse. Beijo!